Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Advogado Trabalhista Preventivo. Nós vamos agora diferenciar o contrato por prazo determinado do contrato temporário. Tem muita gente que acaba confundindo os dois, utilizando os dois como sinônimos, mas eles são totalmente diferentes. Então, primeiro, o contrato por prazo determinado, que está previsto na CLT, depois o contrato temporário, que está na Lei 6.019 de 74. Já anota, já coloca na cabeça que são dois contratos totalmente diferentes, não são sinônimos. Prazo determinado não é sinônimo de temporário. Vamos aqui para os nossos slides. O primeiro ponto que nós temos aqui é o contrato por prazo determinado. Previsão legal, artigo 443 da CLT. Vejam que este 443 fala que a regra é o contrato por prazo indeterminado, mas que em algumas situações transitórias, quando houver necessidade de pessoal, nós podemos contratar por prazo determinado. Vamos imaginar o seguinte, que você seja dono de uma loja no shopping. A maior época de vendas, a época de maior venda é o quê? Natal. Então você está chegando ali na época de Natal, está ali em outubro, já pensando em novembro e dezembro. Qual é a sua ideia? Eu tenho que contratar mais vendedores. Mas eu só preciso desses novos vendedores por 2 meses, mais ou menos. 2 meses e pouco, 3 meses no máximo. Preciso ali em novembro e dezembro só, 2 meses. Eu posso realizar a contratação tanto por prazo determinado quanto pelo temporário. Daria para contratar pelos dois. Quais são as vantagens e desvantagens? Vamos lá, pessoal. Primeiro, contrato por prazo determinado CLT. Eu quero contratar mais 2, 3 vendedores para a minha loja do shopping durante a época de Natal. Se eu contrato por prazo determinado, vejam que esta contratação vai ser diretamente feita pela empresa. Eu vou contratar, eu vou anotar a carteira, eu vou controlar o empregado, eu vou remunerar como os demais empregados. Com a única diferença que aqueles antigos têm um contrato por prazo indeterminado, ninguém sabe quando este contrato termina, e os novos foram contratados por 2 meses. Então todo mundo sabe que daqui a 2 meses o contrato vai ser rompido. Mas eu vou contratar, vou remunerar, vou controlar a jornada, ok? Esse é o contrato por prazo determinado. Vou anotar a carteira de trabalho destes empregados, vou realizar todos os pagamentos devidos a ele. Inclusive, você sabe que não pode haver limitação de direitos ou de benefícios pelo fato deles terem sido contratados por prazo determinado. Ou seja, todos os direitos daqueles que têm contrato por prazo indeterminado também são devidos aos novos empregados. Não pode haver discriminação, não pode haver limitação de direitos. Agora, vamos lá, ó. Estabilidade da gestante. Isso daqui mudou em 2012, mudou da água para o vinho. Você tem que alertar a sua empresa, a sua cliente, do seguinte aspecto. Você contratou uma empregada. Você contratou por 2 meses, por 3 meses, que seja, por 1 mês. Então, todo mundo sabe que daqui a 1, 2, 3 meses o nosso contrato se encerra. O seu cliente, a empresa, tem que ter ciência da possibilidade desse contrato não se encerrar com 1, 2, 3 meses se a empregada vier a engravidar. A gravidez no contrato por prazo determinado acarreta a estabilidade da gestante. Então, você iria ficar com ela 1, 2, 3 meses. Você terá que permanecer com esta empregada pelo menos até 5 meses após o parto,
que é o período de estabilidade provisória. Então, é um risco seu ao contratar por prazo determinado. Pode até ser que, em virtude da necessidade e da impossibilidade de demiti-la, que você tenha que demitir um outro empregado por prazo indeterminado. Se não houver possibilidade de manter todos. Imagina que você contratou por 1, 2, 3 meses só para aquele período de Natal, depois você não tem necessidade de manter tantos empregados. Como você não pode demitir a gestante diante da estabilidade, pode ser que você tenha que demitir algum outro empregado. Esta informação aqui consta na súmula 244, inciso 3º do TST, e como eu anotei, foi alterada em 2012, da água para o vinho. Até a alteração em 2012 não tinha estabilidade. De um dia para o outro o entendimento mudou e passou a ter. Vejam que esse entendimento é difícil de entrar na cabeça dos empresários, porque os empresários pensam assim, pô, mas eu contratei por aquele período. Todo mundo sabia que no dia tal, mês tal, ano tal, o contrato se encerraria. Por que eu tenho que permanecer com essa gestante até 5 meses após o parto? Às vezes é realmente difícil deles entenderem, mas é o entendimento do TST aqui e não há nenhuma possibilidade de modificação. Ou você permanece com essa gestante até 5 meses após o parto, ou você vai ter que indenizar todo esse período, que é pior ainda. Porque se você demite violando a estabilidade provisória, ela vai ajuizar a ação trabalhista, você vai gastar, você empresário vai gastar com a ação trabalhista, vai ter que fazer depósito recursal se for o caso, vai ser condenado a indenizar pelo período de estabilidade, pode ser condenado, se tiver pedido, dependendo da circunstância, ainda a pagar dano moral. Então é realmente convencer, deixar claro para o seu cliente, para o empregador, que há esse risco. Todo mundo que contrata no contrato por prazo determinado tem esse risco, sim, da mulher engravidar. Prazo máximo de 2 anos ou 90 dias se for contrato de experiência. Nós ainda vamos falar especificamente sobre o contrato de experiência. Então, prazo máximo de 2 anos. Vejam que no meu exemplo eu falei 1, 2, 3 meses em virtude do Natal, mas poderia ser a construção de algum galpão e aí levar 6 meses. Eu posso contratar pelo prazo de 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Não há necessidade de você contratar desde logo por 1 ano. Você pode contratar por 6 meses, prorrogar por 6 meses. Você não precisa contratar por 2 anos. Você pode, por exemplo, contratar por 1 ano e prorrogar por mais 1 ano. Porque dentro deste prazo máximo, você tem uma possibilidade de prorrogação. Ok? Agora, vamos aqui para o contrato temporário da Lei 6.019 de 74. Olha a primeira grande diferença entre os dois contratos. No contrato por prazo determinado, a loja fazia o quê? Ela contratava, ela selecionava, ela anotava a carteira, controlava, fazia todos os pagamentos. A contratação era direta. Bruno, eu não quero ter todo este trabalho de anotar carteira, depois dar baixa em carteira, depositar FGTS, pagar salário, previdência, principalmente porque é um período muito pequeno. E vejam que na minha empresa, durante quase todo o ano, nós não temos empregado. É a nossa família, é uma empresa totalmente familiar, a gente não tem empregado. Só que chega no final do ano e é aquela correria, a gente precisaria contratar alguém. Só que a gente não queria essa burocracia toda. Aí surge, como uma alternativa viável, o contrato temporário da Lei 6.019
de 74. Por quê? Vejam que, neste caso, a minha loja do shopping vai contratar o vendedor por intermédio de uma empresa de trabalho temporário. Então, a minha loja do shopping vai contratar via empresa de trabalho temporário aquele vendedor, aqueles dois vendedores, por exemplo. Então, eu não vou contratar os vendedores, não. Eu vou contratar uma empresa que vai disponibilizar esses vendedores. Eu não vou pagar o salário, o FGTS direto para os dois vendedores, não. Eu vou pagar a empresa de trabalho temporário que vai efetuar o pagamento. Por quê? Esses dois vendedores não são meus empregados. Eles são empregados da empresa de trabalho temporário. Então, você não tem essa burocracia de selecionar, de contratar, de anotar carteira depois da baixa em carteira. Não, não há essa burocracia, ok? Então, você contrata por intermédio de uma empresa de trabalho temporário. Para quê? Para substituir pessoal permanente. Ah, como assim? O empregado seu se acidentou e está em gozo de benefício previdenciário, está recebendo auxílio-doença lá do INSS. Você vai contratar via empresa de trabalho temporário um substituto para ele. Ou então, uma empregada sua saiu de licença maternidade, vai ficar ali 120 dias de licença maternidade. Eu vou contratar alguém via empresa de trabalho temporário para substituí-la. É a substituição de pessoal permanente. Ou, como no caso da loja do shopping, do Natal, quando houver acréscimo extraordinário do serviço, ok? Olha um ponto importante aqui. No trabalho temporário, no contrato temporário, não há estabilidade da gestante. Decisão do TST. Não há, daqui a pouco até vamos ver jurisprudência sobre este assunto. Muito cuidado. Quando a gente fala que o TST decidiu que não há estabilidade da gestante no contrato temporário, muita gente fala, não, tem sim, está na súmula 244. Não. Por que eles falam isso? Porque eles confundem, mas você sabe que são duas coisas distintas. Tem estabilidade da gestante da súmula 244 quando for o contrato por prazo determinado. No temporário, o TST diz que não há essa estabilidade, ok? Por quê? Porque ela não é empregada da minha loja do shopping, ela é empregada da empresa de trabalho temporário. Depois a gente vai ver decisão judicial, julgado sobre esse assunto. O que nós temos aqui, ó, quando eu contrato aqueles empregados via empresa de trabalho temporário, é um contrato civil entre tomador e empresa de trabalho temporário. Ou seja, a minha loja do shopping vai firmar um contrato civil, não é um contrato de trabalho, um contrato civil, eu sou chamado de tomador aqui, e a empresa de trabalho temporário. É neste contrato ali que vai estar descrita a quantidade de empregados que eu preciso, o prazo que eu preciso, o valor mensal que eu vou pagar à empresa de trabalho temporário, incluindo todas as verbas trabalhistas e o lucro, obviamente, dessa empresa de trabalho temporário. É um contrato civil entre empresas. Então, neste contrato, eu, loja do shopping, falo, empresa de trabalho temporário, me disponibilize 2 empregados aqui para serem vendedores na minha loja durante 2 meses. Esse é o nosso contrato. E eu vou pagar diretamente à empresa de trabalho temporário. Eu não pago R$1 para o empregado, para o trabalhador. Por quê? Porque ele não é meu empregado. Ele é empregado da empresa de trabalho temporário. Eu sou o tomador, mas vejam, ó, que eu sou o responsável subsidiário pelos débitos trabalhistas e previdenciários. Então,
naquele contrato está falando que eu, loja do shopping, tomador, vou pagar R$3.000 por mês para a empresa de trabalho temporário. Ela que vai remunerar aqueles vendedores que estão na minha loja. Apesar de eu ter feito todos os pagamentos regularmente, pode ser que eu seja condenado subsidiariamente ao pagamento de alguma verba que não foi paga corretamente aos trabalhadores. Então, quem contrata por prazo, quem contrata na lei do temporário, da lei 6.019, eu tomador, eu loja do shopping, eu tenho que exigir da empresa de trabalho temporário prova de que ela está efetuando os pagamentos devidos aos trabalhadores. Isso daqui é extremamente importante. É uma hipótese, é uma espécie de terceirização. Então eu tenho que ter certeza, eu tomador, eu loja do shopping, eu tenho que ter certeza que a empresa de trabalho temporário está efetuando todos os pagamentos devidos pela legislação trabalhista e previdenciária. Por quê? Se eu não faço isso, eu estou aumentando o meu risco de ser condenado subsidiariamente. E ninguém quer isso. Perfeito? Depois, o trabalhador, ele não é empregado da tomadora, como eu disse, ele não é empregado da minha loja do shopping, ele é empregado da empresa de trabalho temporário. Mas olha a limitação que existe aqui. Ele não pode trabalhar na minha loja por mais de 180 dias. Pode ser prorrogável por mais 90 dias, mas veja que há uma limitação aqui. Eu não posso contratá-lo para ele passar um ano ali trabalhando na minha loja. Não. Por quê? Se fosse assim, a ideia é que nós necessitaríamos de um contrato por prazo indeterminado. Se eu preciso de alguém por tanto tempo assim, eu devo contratar por prazo indeterminado e não o temporário. Daí nós temos essa limitação de tempo que a Lei 6.019 de 70 traz para a gente. Não pode trabalhar por mais de 180 dias por mês o tomador, que pode ser prorrogável por mais 90 dias. Vamos aqui para a decisão judicial que nós trouxemos. Trouxemos duas decisões judiciais. O TST, vamos lá, garantia provisória, de estabilidade provisória da gestante, Lei 6.019. No finalzinho de 2019, o pleno do TST fixou a tese de que é inaplicável o regime de trabalho temporário disciplinado pela Lei 6.019 de 74 a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no artigo 10, 2b do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, no finalzinho de 2019 que o TST passou a entender desta forma. Novo julgado, mesma ideia, aqui um julgado de janeiro de 2020, o anterior era de junho de 2020. A mesma ideia. A jurisprudência prevalente no âmbito desta corte, que é o TST, é no sentido de que o reconhecimento da garantia de emprego à empregada gestante não se coaduna com a finalidade da Lei 6.019, que é de atender a situações excepcionalíssimas, para as quais não há expectativa de continuidade da relação ou mesmo de prestação de serviços com pessoalidade. Então, daí a diferença justificativa para o TST tratar de maneira diferente o contrato por prazo determinado e o contrato temporário da Lei 6.019 de 74. Daqui a pouquinho eu volto. Um abraço.